Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo, o melhor método para um brasileiro aprender a falar inglês, aprender a se expressar, falar com outro ser humano. Por quê? Uma das coisas que a gente tem no IUP é a pronúncia escrita. Então você lê em português e fala inglês perfeitamente. Isso vai te fazer você perder o medo de se expressar. Então, medo de falar inglês. Esse é o ponto principal. Além disso, o IUP tem explicações que você entende, que você vai ver, por exemplo, nessa aula, vai ver alguns detalhes bem legais, e também a música como um acessório bem interessante, que você vai, em muitas aulas você vai ter refrões e toques sobre músicas que vão te fazer compreender coisas que você antes não entendia. Então é isso aí. Então não perca tempo, conheça melhor o IUP, acesse o site inglescreativo.com.br, certo? Bom, essa aula, esse tema dessa aula aqui de hoje é o Y. A letra Y é uma coisa que nós não temos em português e que é um grande poder na língua inglesa. Nós vamos conhecer aqui uma das funções muito interessantes da letra Y. Bom, se você quiser entender algumas coisas bem legais também, pesquise aí IUP, regra do Y. Você vai ver uma regra que eu inventei para entender uma dinâmica de escrita, de exercícios escolares, coisa muito legal da gramática da língua inglesa. Só que agora nós vamos ver uma coisa bem mais interessante, bem simples, que é o poder do Y, um dos poderes mais interessantes que o Y tem. Se você gostou do tema, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal ainda, não perca tempo, tá? Porque o IUP vai ter sempre novidades para vocês, 2 aulas semanais muito interessantes, que vão fazer você compreender a língua inglesa de um jeito que você nunca entendia e vai propiciar você falar muito mais rápido, ter mais segurança e confiança, ok? Vamos então falar aqui do poder do Y em inglês, uma das formas que o Y vai fazer a diferença, por exemplo. Muitas vezes a gente vai pronunciar uma palavra em inglês, quando ela é terminada em Y, a gente tem medo de pronunciar o Y, porque nós não temos em português. Então, por exemplo, study, né? O brasileiro vai lá e fala study, aí vira outra palavra, que é o garanhão, ao invés de ser o verbo estudar. Outro exemplo interessante, a palavra city, ou city, né, a cidade. Aí tem, por exemplo, aquele carro aqui da Honda, o cara fala Honda City, ao invés de falar city ou city. Tem que pronunciar o Y. Y, às vezes, ele tem som de I, às vezes tem som de I, e depende do caso, pode ter um som um pouquinho diferente. Então, varia bastante. Por isso, a pronúncia escrita vai sempre fazer a diferença na sua vida. Aí você vai entender aquilo e nunca mais vai esquecer. Ok? Então vamos ver aqui um dos poderes do Y em inglês. Vamos falar aqui desse poder que é o seguinte, ele transforma um substantivo em um adjetivo. Isso é muito interessante, ó. Facilita muito a vida, né? De quem está aprendendo inglês, ó, da língua inglesa. Então, por exemplo, a palavra luck é a palavra sorte em inglês. Por exemplo, good luck, boa sorte. Good luck, ok? Boa sorte. Agora, olha só, se eu acrescentar um Y, o que acontece? Ó? Lucky, aí já vira sortudo, de sorte, com sorte, a pessoa que tem sorte, ok? Então, olha só o Y faz tudo isso aí. Ele transforma o substantivo num adjetivo, quer dizer que tem aquilo ali do substantivo. Lucky, né? Então é o sortudo, de sorte, felizardo, né? Se eu botar antes do lucky aqui o UN, unlucky é sem sorte, ok? Que não tem sorte. Ó, outro exemplo aqui semelhante na mesma linha do Y, a palavra thirst. Thirst quer dizer sede, ok? Olha só que legal, thirst, sede. Ó, se eu botar o Y, thirsty quer dizer sedento, com sede. Em inglês, nós não falamos com sede, com fome, com raiva, nada disso. A gente usa o adjetivo, quer dizer, faminto, sedento, raivoso, irado, né, tal. Jamais você coloca with e o adjetivo. Jamais. Você coloca direto o adjetivo. Então, usa to be, I am thirsty. Eu estou com sede. She is thirsty. Ela está com sede, ou sedenta, né? Só como a gente não usa sedenta, a gente traduz como com sede, ok? Então, olha só como é que é interessante esse Y aí. Ele simplesmente faz o substantivo virar um adjetivo. Quer dizer que tem sede, que tem aquilo ali que é o substantivo. Outro exemplo. Hunger. É a fome. Hunger, né? Hunger vem do rango aí, né? Tem a ver aí, sim. Ó, esse ER, nesse caso, quando é o ER, nesse caso do substantivo, muitas vezes a gente tira o E, tá? Então, por exemplo, se eu acrescentar o Y, ó, hunger, né? Botei o Y aqui, eu tiro o E. Porque senão falar Hungary, aí teria que pronunciar muito estranho. Então,
Por isso, na língua inglesa, quando ele deixa de ter som, você tira ele da grafia também, em alguns casos. Então, hungry quer dizer faminto. Ou, como nós falamos aqui no português, com fome. Então, jamais você fala with hunger ou with hungry. Jamais. É I am hungry. You are hungry. She is hungry. Então, verbo to be mais o adjetivo. Detalhe, quando a gente fala que está hungry, com fome, faminto, é uma fome mais ou menos normal, tá com fome e tal, bastante fome e tal, mas não é o exagerado, passando fome, morrendo de fome. Quando é passando de fome, morrendo de fome, é starving, né? Então, she's starving. Quando você vai falar starving people in Africa, por exemplo, né? Em África. Então, aí as pessoas famintas na África, pessoas passando fome, por exemplo, em algumas regiões, né? Claro. Ok? Então, a palavra hungry é faminto, mas não é exageradamente. Já starving, aí é com muita fome, é que realmente passando fome. Outro exemplo semelhante, ó, anger, né, que é a raiva, né, ira, com raiva, cólera, né, tal. A cólera tem a doença cólera, mas se usa a palavra cólera muitas vezes para falar de raiva também, né? Olha só. Aí se eu acrescentar o y, tiro o e também, angry, né, que é com raiva, bravo, nervoso, né, tal, cara irado. Então, olha só, lembra aí daquele Angry Birds, por exemplo? Não é isso? Então, olha aí como é um interessante. Existem muitas outras palavras. Aqui eu só estou dando alguns exemplos para você entender a dinâmica da coisa. Porque se eu colocar coisa demais, fica parecendo um manual de instrução, você não vai acabar não entendendo nada, não gravar nada. Então, apenas baseie-se nessas palavras. Você vai saber que se você conhecer aquela palavra que está antes e colocar um Y nela, é que tem aquilo ali. Ou seja, um adjetivo. Y tem outras funções também. Se eu coloco, por exemplo, T, né? Numa palavra, num substantivo, ele vira o nosso dade. Então, por exemplo, city é cidade, velocity, velocidade, e assim por diante. Society, sociedade, facility, facilidade, e milhares de outras palavras. Então, o Y faz uma função muito legal. Faz o inglês ficar igual ao português. Só muda a função ali o finalzinho, né? Alguma coisinha, que o inglês é equivalente àquilo no português. E outro caso, quando você coloca o LY também, é o nosso mente, por exemplo, em português. Real, real. Really, realmente. Normal, normal. Normally, normalmente. Então, olha só o que essa letrinha pode fazer. Quando você olha no dicionário, nas coisas de inglês em geral, você vai ver milhões de palavras que tem o Y no meio, na sua composição, certo? Y, às vezes, ele substitui o nosso I, né? Em alguns casos. Às vezes, ele é uma semivogal. Ele não tem o som do I puro, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de your, né? Não é your, não é um I grande, é um pedacinho, your, certo? Ele é como se fosse uma metade da vogal, é uma semivogal. Muitas vezes ele tem esse som. E às vezes ele tem o som do I, né? Como esse exemplo aí, lucky, thirsty, né? Tal. E às vezes ele tem som de I, dry, try, fly, por exemplo. Então, o Y tem um poder muito grande, uma variação muito grande e as terminações ainda, que o próprio Y. Detalhe aqui do Y, que a terminação full, F-U-L, faz a mesma função, tá? Ela faz também o adjetivo virar substantivo. É isso aí. Acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer os cursos IUP e aprender inglês de verdade. Não fique no mais ou menos, aprenda, entenda, comunique-se. Esse é o melhor curso para um brasileiro aprender inglês. É isso aí, curte, comenta, compartilha. É isso aí, um grande abraço do professor Fernando Siqueira, valeu!